e convidá-los de antemão para que nós possamos abrir a Escritura Sagrada em Romanos capítulo 1, no versículo 26 a seguir. Romanos capítulo 1, versículo 26 a seguir. Graças a Deus, um culto em que o Espírito Santo ele não trabalha, não é um culto. E desde a saudação dada pelo presbítero Romualdo, que eu não sei se essa palavra falou com vocês e se ela vai continuar falando, mas comigo falou. E pregar a palavra pode ajudar, salvar a quem nos ouve. No entanto, o pregador que não der ouvido à mesma, pode ser condenado pela mesma palavra que ele prega. Então que Deus nos dê forças. Deus nos dê força. 26 de Romanos. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberão em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Santo Deus, eterno e poderoso Pai, nos ajude na compreensão desta palavra e, sobretudo, me ajude na exposição da mesma. Uma palavra como essa, uma palavra de vida, uma palavra de exortação, uma palavra de ensinamento, uma doutrina como essa. Deus, estes são os teus preceitos, os teus mandamentos, os teus decretos santos e eternos. E desde que esse que vos fala, a todos que aqui estão sentados e os que vão vir em casa, devem se submeter a eles, por temor, por respeito, para te honrar, para te glorificar, para que os teus propósitos em nós sejam cumpridos, propósitos de salvação, para com todo homem, toda a carne, que já se arrependeu daquilo que fez. Deus fica conosco, abre o nosso coração, prepara o mesmo e abre a nossa mente para entender essa palavra. Me ajuda na exposição da mesma, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar falando sobre Romanos capítulo 1, dessa vez, versículo 26, que eu acho que eu parei no 25, uma última vez, e diz o seguinte, a Escritura Sagrada: por causa disso,
Deus os entregou a paixões vergonhosas. Nós sabemos que no texto anterior, nós vimos o que aconteceu, negaram o conhecimento de Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, ofuscando com injustiça o conhecimento pleno da existência de Deus, do seu amor e excepcionalmente da sua justiça. Negaram e continuam a negar. E pelo desprezo da existência de Deus, de como se o mundo fosse um mundo sem porteira, sem leis, em que toda atrocidade cometida pelos seres humanos vão ficar impunes, assim eles agem. Nós que já conhecemos a Deus, sabemos que isso não vai ficar impune, e que todos serão julgados, e assim sendo condenados ao inferno. Então, por essa razão, desse desprezo, nos quais os homens são indesculpáveis, pois eles sabem que existe um Deus Todo-Poderoso, um Criador e que requer de nós santidade, e uma série de coisas que Ele determinou para nós, essas pessoas negam 24 horas, ofuscando essa verdade. Então, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, aonde até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberem em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Irmãos, Deus, quando diz aqui Deus os entregou, mais uma vez quer dizer, Deus deixou que as vontades dos seus corações, deles, as vontades que oram, Tiago tem dito que de onde vêm as brigas e as contendas, não vem dos pensamentos que andam nos vossos corações, que planteiam os nossos corações, que andam no nosso íntimo, não é eles que dão origem ao pecado? Então, segundo esses desejos pecaminosos dos corações dos homens, esses desejos de se inclinar a tudo quanto é ante Deus, de querer fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, por essa razão Deus deu o maior castigo que Deus poderia dar. Porque eis aqui o maior castigo que a humanidade poderia ter. É o abandono de uma vez por toda de Deus por essa pessoa, deixando-lhe que ela mesma se autodestrua. Porque por diversas vezes no dia eu sinto, e eu espero que vocês percebam isso, que é como se Deus colocasse o pé no acelerador de nossas vidas. Porque mesmo nós, conhecendo a Deus, hora e meia nos pegamos em situações embaraçosas, complicadas perante a Deus. E que se Ele mesmo não intervir, por misericórdia, a gente vai se desfazer e vai se perder. Nós mesmos. Então, o maior castigo, e o que Deus faz, é deixar que as vontades pecaminosas dos vossos corações, dos nossos corações, venham à tona e nos domine. Quando isso acontece, Deus retirou o seu Espírito Santo. Quem é que não se lembra quando Davi cometeu aquele ato com aquela mulher, a esposa de Urias, o Heteu? As orações de Davi dali para frente são: meu Deus, não retira de mim o teu Santo Espírito. Vocês perceberam isso? Deus não se afasta de mim. Porque o pecado, irmãos, tem esse poder de separar-nos do nosso Criador. E olha como separa. Ele não pecou, separado. Não se arrependeu, está separado. Então Davi, em pleno arrependimento, ora com a oração sincera de todo o coração, com todo arrependimento, e pede: Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito. Porque a pior tragédia que pode acontecer na vida de um cristão é Deus nos abandonar e deixar a gente à mercê das nossas paixões pecaminosas. Paixões essas que herdamos desde a queda do homem por uma simples desobediência. Então, por essa causa, a gente vê hoje
essa situação que aí está, onde até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias. Quando a gente vê o quanto tem se multiplicado a homossexualidade e essa questão lesbianismo, acho que é o nome, e tantas outras sortes de coisas que são abomináveis, isso daí não é que Deus colocou isso, não é que Deus fez as pessoas praticarem isso, vocês não entendam isso, mas é que mais uma vez Deus disse: não é isso que você quer? Você me rejeita, você nega a minha existência, nada comigo você quer, então se autodestrua. Então vou te entregar aquilo que você quer. Não é isso que você quer? Não é isso? O que acontece é a multiplicação dessa tragédia que aí está, onde até outro dia Alisson, não sei se foi Alisson ou quem foi, acho que foi um rapaz que trabalhava comigo, falando sobre algumas mulheres, eu acho que foi, eu não posso dar muito detalhe não, porque compromete, mas foi alguém que trabalha numa empresa, e nessa empresa tem muitas mulheres que trabalham, né? Muitas mulheres. O rapaz parece que todo mundo ali não é chegado a homem, não é chegado a mulher. Quer dizer, quando a gente vê essas coisas, a gente imagina logo o quê? É exatamente o que está acontecendo. Por negarem a existência de Deus, por não se submeterem a Deus. Deus entregou, e automaticamente, seguindo desenfreadamente os desejos pecaminosos de seus corações, essas pessoas passam a praticar aquilo que eles tanto almejam, sem Deus. E a gente tem uma explosão dessa situação, onde a gente nem sabe mais quem é mulher, quem é homem. Quando a gente vê isso, a gente já pode imaginar, Romanos capítulo 1, versículo 26 a seguir. Por esse desprezo, Deus entregou a paixões vergonhosas. Aí as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais. Como é que é natural? Seria o casamento com o homem ter suas relações com os homens. As mulheres com os homens, com seu esposo. Mas não é isso que está acontecendo. E a cada dia isso piora. Não obstante também, os homens não vão ficar atrás. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Essa multiplicação, esse avanço dessa abominação é a ausência de Deus, do Deus Todo-Poderoso, no coração dessas pessoas. E elas estão seguindo somente seus corações. É os desejos pecaminosos que estão lá dentro do coração delas. Elas estão seguindo porque, segundo elas, é a coisa mais certa a se fazer. É a busca incessante pelo prazer, pela tal felicidade, prazer acima de tudo. Como se a finalidade do ser humano aqui na terra é chegar ao máximo disso, do prazer sexual. E aí eles vão longe, distantes de Deus, como um burro bravo que não aguenta cabresto, que não suporta cabresto, desembestado. E Deus, se você quer, você está desprezo você. É por isso que a gente vê, meu irmão, quando a gente vê isso, a gente já pega a pensar que provavelmente, certeza, essas pessoas que não conhecem a Deus estão simplesmente seguindo os desejos pecaminosos dos seus corações porque não conhecem a Deus. E a maioria é porque não conhece, porque não quer, porque rejeitam. Elas são indesculpáveis porque pela própria natureza nós podemos crer e acreditar que existe um ser tão poderoso que isso tudo criou. Inclusive você e a mim, que somos muito complexos. Quando se vai estudar medicina, minha nossa. Quando se vai estudar sobre eletricidade, sobre o ar, sobre a terra, em tudo, é impossível não ver a mão de Deus. É impossível. Os homens começaram a cometer, a partir de então, por esse desprezo de Deus, do conhecimento de Deus, que não há interesse
das pessoas em reconhecer que há um Todo-Poderoso, um Deus, e que precisamos nos submeter a Ele. Por essa negação, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberão em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então, muito embora, quando eu disse que a pior coisa que pode acontecer é Deus abandonar e deixar que o coração pecaminoso tome conta, é justamente isso, porque Ele não vai deixar impune essa atrocidade. Ele não vai deixar impune, Ele vai punir, Luciano. No dia marcado por Ele, que a Bíblia registra, Ele, como diz os pentecostais, Ele vai tratar. E aí não se trata de tratar uma galinha, uma penosa, como a gente costuma dizer, não, Luciano. O trato aí é sério. Porque estaremos diante do Todo-Poderoso. Não haverá segunda instância. Não haverá STR. Não haverá nenhuma intervenção de ninguém. Não há nada que se possa dizer ao nosso favor. Não sei nem se podemos falar alguma coisa. E essas pessoas vão ter que prestar conta. E vai dizer o quê? Agora, essas pessoas se ardem em ódio, em raiva, quando nós anunciamos a palavra, em que a palavra mostra o desfecho final dessas pessoas. Aí você está dizendo que eu vou para o inferno? Diga e confirmo. Estou repetindo o que Deus disse. Se não se arrepender, se não mudar a direção do seu coração, Deus vai entregar suas paixões pecaminosas e você será condenado. Porque embora Ele deixe você à vontade, mas no dia do juízo Ele está lá. Se cheguei, meu filho, vamos conversar. E aí você não pode apelar para o seu candidato, o seu advogado, porque essa hora o seu advogado já não é mais advogado, ele é o justo juiz, ele mudou de cargo nessa hora, de patente, então não tem mais a quem recorrer, temos todo o tempo do mundo, o evangelho está sendo pregado para arrependimento, e não para massagear ego de ninguém. No 28, então diz aqui ainda no último versículo, que eles receberão em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Então o castigo virá. E no 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. A mente dessas pessoas, o intelecto totalmente afetado pelo pecado, faz com que essas pessoas se tornem piores do que animais, muito piores do que animais, coisas que vocês nem imaginam. Por essa razão, a mente dela totalmente entregue a uma disposição mental reprovável, em que tudo o que pensam e que fazem é contra Deus, para praticarem o que não deviam, somente por isso, pelo desprezo. As pessoas, quando nós falamos do evangelho e perguntamos se as pessoas querem se arrepender dos seus pecados, diferente de uns, né, que não pregam o evangelho e chega dizendo que você é uma benção, que você é isso, você é um queridinho de Deus, Deus te quer, quase como se Deus estivesse chorando, te chamando. As Escrituras não ensinam isso. A Escritura não ensina isso. A Escritura diz que Deus sem você é Deus, Deus com você é Deus, sem mim Ele é Deus, sem nós Ele é Deus. Ele não precisa de nós para nada. Para nada. Somos nós que dependemos de tudo dEle. Porque tudo foi criado por Ele, por intermédio dEle, e é para Ele. Então Ele exige, porque Ele é Deus, soberano Senhor de nossas vidas, e do mundo também, embora eles não aceitem, e não recebam, mas do mundo também, até do diabo, até o diabo se submete, irmãos, quando quer, né? Porque quando vê que Deus está agindo com o seu poder, o diabo
sabe melhor do que nós, não só crê, mas também estremece. Tornaram-se cheios. Então agora a gente vê por essa questão do desprezo, quando a gente chega falando do evangelho e as pessoas, não sei o que, já sou católico, já sou não sei o que, e acham que a gente está se humilhando. Eu penso que eles olham para a gente como se a gente estivesse se humilhando, tentando vender um produto, oferecer. Meu irmão, eu não faço muita questão não, quando eu vou falar de Jesus, com 2, 3 palavras, não quer não. Não tem tempo não. Não quer não? Problema seu, cave a sua sepultura, e depois caia dentro. Veja, 29. Tornaram-se, por causa disso, tornaram-se cheios de toda a sorte, irmãos, veja só. Tornaram-se cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, irmãos. Amados irmãos, há pessoas que dizem que não vêm para a igreja, ou que não quer ser crente, porque na igreja existe muito erro, porque na igreja existe falsidade, disse-me disse, e isso e aquilo outro. Aí, não, porque a igreja não vai para frente, a igreja não tem com essas coisas. E você quer que nós façamos o quê? Vamos contra Deus? Que trouxe o evangelho e a existência da igreja justamente para combater isso? Porque se nós estamos aqui ouvindo essa palavra, é porque Deus nos convenceu que nós somos pecadores e que todos nós estamos destituídos. Nós não, graças a Deus, mas que todo homem estão destituídos da glória de Deus, afastados de Deus, e que não existe uma pessoa sequer na terra que não tenha sido afetado. E como essas pessoas esperam lá no mundão, lá nas suas vidas, seguindo os desejos pecaminosos dos seus corações, obter algum perdão dos seus pecados. Se até nós que estamos dentro da igreja, estamos submetidos a isso, que desculpa é essa? Que desculpa é essa? Se não só em mim que estou pregando essa palavra, mas também em vocês, embora não tão atuante, porque graças a Deus, nós temos o Santo Espírito de Deus, que nos ensina a orar, e que nos ajuda a colocar o pé no freio. Para com isso. Que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Imagine quem não tem esse Espírito, quem não tem Deus em suas vidas, uma dessas pessoas vão parar. Olha só, meu irmão, vocês vêm para a igreja, não vêm enganado não. O presbítero Romualdo fala direto das suas fragilidades, como eu falo das minhas. Não está diante de vocês um santo. Tanto nas pessoas que dizem essas coisas, que, porque a igreja não cresce por causa disso, porque a igreja de fulano tem isso, não sei o quê. Meu irmão, isso está em você também. E a razão pela qual existe a igreja e o evangelho é pregado é justamente para combater, porque a palavra de Deus, ela é pronta para redaguir, para corrigir, para repreender. Está em todo mundo. Tornaram-se essas pessoas cheias de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheias de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, irmãos. Imagine, irmãos, na sua vida, você não já passou por isso não? Não já foram injustos com vocês não? Pois se não, se preparem. Maldade, já fizeram alguma maldade com vocês? Então se preparem se não passou. Ganância, foram vítimas da ganância? Será que nós não somos gananciosos? Porque isso pode estar dentro de nós. Na verdade, está dentro de nós. Homicídio aqui é matar mesmo. Esse homicídio aqui é matar mesmo, tirar a vida de um ser humano. Rivalidades, até dentro da igreja. Será que tem? No trabalho, em casa.
Tem gente que compete até com a esposa. Engano, irmãos. Será que vocês foram vítimas do engano? Será que alguém te enganou? Malícia, pessoas maliciosas e bisbilhoteiros, irmãos. Está aí um negócio que eu não sabia na nossa língua portuguesa. Eu fui buscar bisbilhoteiro. Ué, o que isso quer dizer bisbilhoteiro que a Bíblia fala aqui? Irmãos, segundo o nosso dicionário do português, bisbilhoteiro, irmãos, é aquele ou aquela que se intromete com curiosidade, discretamente ou não, para saber, para ficar sabendo de algo de sua vida, metidiço, encherido, curioso. Tem mais, aquele ou aquela que age com intermediário de boatos, críticas e suposições, mexeriqueiro, fofoqueiro. É isso que nós somos, é isso que está dentro de nós. Vamos omitir o que a Bíblia está dizendo. Veja bem, todos que negaram a Deus estão cheios disso. E nós, quando nascemos, já nascemos negando a Deus. Com o passar do tempo, somos convencidos pela palavra de Deus, através do Espírito Santo, que nós estamos equivocados acerca de tudo. Então, nós voltamos à direção do nosso coração, que é o arrependimento, e nos voltamos para Deus. Mas por conta disso que aconteceu em Gênesis 3, isso nos alcançou como uma doença de família, uma doença hereditária, geneticamente transmitida. Bisbilhoteiro, irmão, é isso. Mexeriqueiro, fofoqueiro, busca saber as conversas. E eu conheço muita gente assim. Eu me lembro de um agora, que gosta de estar nas cozinhas dos outros. Pega aqui uma conversa, carrega para outra cozinha, da outra cozinha vai para cá e vai para lá. Eu só conheço um, não. Eu espero que eu também não seja assim, porque a gente é muito fácil ver os outros ser assim. Mas nós mesmos não nos vemos. Nós mesmos não nos vemos. Para você não achar que nós somos tão bons assim. Irmãos, caluniadores, irmãos. Inventar algo que é uma calúnia, que é uma mentira, com um propósito de denegrir a imagem de alguém, de acabar com alguém, de fazer com que você perca o emprego, perca a esposa, perca o amigo, seja preso, inventando uma calúnia, irmãos. Meus queridos, essa é a vida, esta é a realidade de todo ser humano. Irmãos, após saber disso, olhe para você mesmo e para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus tem misericórdia de nós. Porque se eu não presto, imagine quem está do meu lado. Essa é a realidade, irmãos. Eu não convido que nem Marcos Feliciano você chaculejar o irmão, chaculeja o irmão e manda glória e manda. Não, irmão. Chaculeja e ele diz: tu é uma benção, viu? Tu ora por mim que eu vou orar por você. Para que a gente não vá junto para o inferno, se nós não mudarmos a trajetória do nosso coração desenfreado. Caluniadores, e por essa razão, como o Romualdo bem frisou aqui em outras ministrações e oportunidades e mensagens devocionais que o Romualdo falou. E essas pessoas que, como o Romualdo disse, Deus tem por filho aquele que ele recebeu como filho, por adoção, por causa de Jesus. Quem recebe ao filho, recebe ao pai. Todavia, quem não recebeu a Cristo, segundo algumas igrejas, e eu também disse isso, simplesmente não é filho de Deus, é criatura de Deus, correto? Não é assim que a gente escuta? Não está bem errado isso aí não, porque realmente são criaturas. Todavia, quem vive negando a existência de Deus, suprimindo a verdade de Deus por injustiça e por mentira e por enganos, se tornaram com uma mente deplorável, com um coração desenfreado, andando de mãos dadas com o mundo, com todo o sistema
se apoderando, se usufruindo de tudo que o mundo oferece e que dá direito, se afogando, se lameando, se sujando ainda mais. Quem faz isso não é mais criatura, e sim se tornaram simplesmente o que está escrito aqui, ó, inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Aí uma pessoa, quando a gente chega falando do Evangelho, e oferece a palavra, o alimento sólido, e uma chance daquela pessoa retroceder, e são várias e várias desculpas, algumas são bem educadas, parece que estão bem interessadas naquilo que a gente está dizendo, são educadas, são ótimos atores, são atrizes maravilhosas. Depois que a gente dá as costas, quem é esse aí? Isso é um pecador. Sim, onde é que está a novidade? Sou um pecador também. Mas ao contrário de você, eu conheço o Deus da Escritura. Eu conheço o destino, o desfecho final da humanidade. E para lá, para essa finalidade aí, eu não quero ir não. Mas você continua indo, né? Seguindo os desejos pecaminosos dos seus corações, colocando o nome de Deus na boca, porque é em vão, colocando frase nos perfis das mídias sociais, Jesus meu tudo, Jesus é o Senhor me guarda, o Senhor me guia, nas portas de suas casas, nas suas camisas, num plano de fundo, na tela de proteção do celular, né? Aquele, quando você liga, tá lá, o Senhor é meu pastor. É um ótimo ator. A Globo está falindo porque não conhece você. É um ótimo ator. Mas é inimigo de Deus. Falso. Falso também. Porque é inimiga de Deus essa pessoa. Essas pessoas são inimigas de Deus e acham que o uso do nome de Jesus nos para-brisas do carro, na camisa, numa tatuagem, vai servir de alguma coisa. Se quem conhece coração é Deus, não é o pastor da igreja, não é o seu pai, não é a sua mãe, quem conhece corações é Deus. Eu sou o que sou, foi o que ele disse, porque ele é o Senhor, ele que conhece corações, e ele torna a dizer, você é inimiga, é meu inimigo, porque me despreza, quem comigo não se junta, se espalha. Aleluia, insolentes, arrogantes e presunçosos. E depois de a gente ouvir tudo isso como se não fosse bastante, essas pessoas estão tão práticas em seu pecado, nos seus desejos pecaminosos dos seus corações, que não havendo maneira de pecar, elas inventam maneira de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Este é o retrato da humanidade, é o pano de fundo da humanidade. Sem Deus, é claro. Sem Deus, é claro. São insensatos, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Antes disso, quero comentar que eu estava olhando essa semana, tocou no rádio e eu acabei escutando uma frase. Meu filho até comentou um negócio lá acerca, onde uma suposta cantora faria uma música, é claro, ela não é evangélica, é secular, né? Mas é só para você entender como é a mente do mundano, de uma pessoa que despreza a Deus. Vale lembrar que essa cantora cantou na igreja. Ela descobriu o dom que Deus lhe deu dentro da igreja. Isso talvez seja até censurado.
Estou nem aí. Ela conheceu o dom que Deus lhe deu dentro da igreja cantando. Depois foi para o mundão cantar o sertanejo. E dentre as suas músicas, ela fez uma que eu não sei o título, não sei como se chama, mas uma frase ficou na minha mente, porque cai como uma luva nisso aqui que a Bíblia está dizendo. Lá ela criou a letra dizendo que estava tendo um caso com um homem casado, e sabia que era errado, mas quem vai entender? Irmãos, olha só, ela dizia que estava tendo um caso com um homem casado, estava gostando de um homem casado, estavam tendo coisas, que a Bíblia diz aqui, e que ela sabia que era errado. Mas quem vai entender? Ou seja, vou em frente. Este é o desfecho dos corações pecaminosos que não conhecem a Deus. O resultado final dessa cantora, irmãos, não quero dizer muita coisa com isso, mas eu creio que se Deus quisesse, o avião dela não tinha caído. Mas Deus entregou as suas paixões pecaminosas. E quando Deus tira-se, se afasta, aquele cajado e que ele usa lá em Salmo 23, que Deus usa vara e cajado, só tem vara agora, e cajado para socorrer, você está por sua conta, está por sua sorte. Desobedece aos pais. Isso aí eu não vou nem entrar num detalhe. O quanto hoje em dia os filhos desobedecem, usam os pais para obter as coisas que querem. Os pais só passam para alguns como fossem os empregados. São insensatos, ou seja, loucos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora como essa cantora, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, embora essas pessoas sabem disso, que essa cantora que eu citei, disse na própria letra, eu sei que é errado. Quem foi que disse que é errado? A Bíblia, foi Deus. Supostamente o pastor dela pregou e ela ouviu. Então ela disse que era errado. Então está aqui, irmão, olha. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, no que diz respeito a apoiar, não sei se eu devia dizer essa palavra, eu vou dizer, safadeza. Há uma união mútua do mundo para apoiar coisas erradas e obscenas. Há pessoas dando conselhos e dizendo, segue sua vida, você não é feliz porque você é homossexual, porque você é lésbica, porque você está tendo um caso com fulano, mas fulana não retribui, e fulano é um homem bom, é uma mulher boa, e você deve ficar, vai ser feliz. Tente ser feliz sem Deus. Vai demorar um pouco, mas você vai cair na real. E vai ver que tudo que você está vivendo é uma ilusão. Eu faço igual Silas Malafaia, não sei se antes ou depois do bigode. É tudo um besterol. A sua vida é uma farsa. Como diz Ratinho, um apresentador do SBT. É tudo uma farsa. É uma farsa a sua vida. Você não tem vida. Só tem vida quem está em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Porque eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Isso não pode ser uma palavra jogada ao vento. Isso não pode ser uma filosofia. Isso não pode ser uma frasezinha que se coloca nos perfis das mídias sociais. Isso deve ecoar nos nossos corações como sendo uma realidade para nossas vidas, irmãos.
Que Deus em Cristo abra os nossos corações e que através de vocês que estão escutando essas palavras, através de vocês, preguem a palavra ao mundo, porque é responsabilidade também da igreja, não é só do pregador, não é só do presbítero, é de vocês se policiarem para dar um bom testemunho, poder pregar a palavra. E quando estou falando em pregar a palavra para o mundo, você não vai levar um microfone, você não vai levar um som, você vai pregar a palavra da forma que Deus te quer usar. E não se preocupe com o que você vai dizer, que Deus vai fazer. E você vai evangelizar e vai pregar a palavra para os outros. Para que o mundo, porque Deus diz, eu não vim para condenar o mundo, ou seja, as pessoas, mas eu vim que por intermédio de mim o mundo seja salvo. Nós como igreja do Senhor, se somos salvos e se somos sal da terra, temos esse papel de viver essa palavra, primeiramente, que não vá de todo jeito desmantelado, como muitos crentes existem aí, estão querendo pregar, estão querendo fazer não sei o quê. É uma apoteose de poder, é não sei o quê. Hoje não sei se o céu desceu, se o sol subiu e não sei o quê. Hoje foi poder de Deus o quê, mentiroso? Poder de Deus o quê? Se o cara conhecer a tua vida, tu está ferrado. Poder de Deus é como um vídeo que eu vi hoje. É quando a gente mantém as contas em dias. Se a dever todo mundo deve, mas pague nos dias, nas horas, no momento. Arque com seus compromissos, cuidado com a língua, respeite, ame, perdoe e siga todas as instruções que a Bíblia nos orienta. Se submetam a Deus e vejam se o diabo não fugirá de vós. Irmãos, em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, a mim, a todos nós. Que Deus faça florescer essa palavra em vossos corações. E que eu tenha mais temor de Deus, mais do que vocês. Porque sou eu que estou com a Bíblia falando isso tudinho para vocês. Sou eu que estou com a Escritura pregando isso para vocês. Então eu sou um daqueles que sou indesculpável. Como vocês são indesculpáveis. Existe um Deus no céu. E Ele quer que todo homem se salve, que nenhum se perca. Que Deus nos abençoe. E obrigado por terem me ouvido.